Olá, meu nome é Marcelo Rafael Machado, sou técnico em segurança do trabalho. Estou aqui providenciando esse vídeo, essa mini aula, conforme solicitação da equipe de credenciamento do SESI, certo? Sou formado na área de segurança do trabalho desde o ano de 2004, certo? Estudei o ano de 2013, 2004, na Escola Técnica Senai CETEMP, em São Leopoldo. Fiz meu estágio, depois de sair, trabalhei 2 anos na indústria calçadista e depois ingressei na área industrial, na indústria de bebidas, certo? Onde atuei por um período de 12 anos, atuando nas diversas áreas dentro da empresa, acompanhando liberações de trabalho em espaço confinado, trabalho em altura, treinando brigadas de emergência. Foi aonde, nesses 12 anos, eu comecei a me aproximar mais da área de segurança do trabalho, certo? Na área principalmente efetiva de treinamentos e realmente aprender a profissão de técnico em segurança do trabalho. Participei como aluno de diversos treinamentos na área de segurança do trabalho, atendendo praticamente todas as NRs. Então, desde o ano de 2014, abril de 2014, resolvi levar em consideração a demanda que tinha na minha região de empresas que realizavam treinamento. Abri a minha empresa de treinamento em abril de 2014 e em novembro de 2014 eu já efetuei uma parceria com o Senai daqui da minha cidade, que é de Igrejinha, certo? Então, desde novembro de 2014, então, foi quando eu realizei o primeiro treinamento ministrado pelo Senai e desde então não parei mais. Então, em 2016 migramos para o sistema SESI, certo? Como credenciado SESI, aonde desde então venho efetuando diversos treinamentos, atendendo NR11, NR35, NR33, NR18, né? Formação de operador de plataforma de trabalho aéreo, né? A parte de brigada de combate a incêndio dentro do treinamento de NR10. Então, efetuo diversos treinamentos na área. Estou improvisando então essa mini aula aqui para acompanhamento de vocês na minha garagem mesmo, só mostrando peço desculpas devido aos recursos, mas foi que eu consegui montar aqui para apresentar esse conteúdo para vocês. Como eu falei, então, eu tenho uma grande experiência, mas sempre costumo dizer, eu nunca sei tudo. Em cada treinamento que a gente ministra, em cada treinamento que a gente disponibiliza, a gente vem sempre tentando aprender alguma coisa com os alunos, aprender alguma coisa com os participantes, né? Com uma empresa onde eu vou, sempre tentando honrar ao máximo o nome do SESI RS, certo? Nunca faço nenhum tipo de analogia, de propaganda referente à minha empresa. Estou vestindo a camiseta do SESI nos treinamentos que eu faço. Então, a gente sempre continua trabalhando nessa área. Até hoje não tem nenhuma reclamação, nenhum problema relativo a treinamentos já ministrados. Essa mini aula de hoje eu escolhi um tema, um dos treinamentos que a gente mais elabora, né, junto com o NR11, que é a formação de operador de empilhadeira, mas que é a NR35, que é a segurança do trabalho em altura, certo? A norma NR35, ela foi criada, foi regulamentada, a norma regulamentadora número 35, no ano de 2012. Ela já vinha sendo comentada, sendo discutida desde 2009, mas não tinha sido colocada em vigor até então. Então, no ano de 2012, o Ministério do Trabalho e Emprego, devido a um enorme número de acidentes que ocorriam envolvendo o trabalho em altura, criou a NR35, porque anteriormente à NR35 já existia uma legislação que falava sobre trabalho em altura, só que estava vinculada dentro da NR18, onde tinha um item que comentava que trabalhos acima de 2 metros devem ser utilizados sem segurança. Ponto. Somente nesta norma, que é referente à construção civil, que falava algum item, que fazia algum comentário referente a trabalho em altura. E o Ministério do Trabalho viu um crescente número de acidentes, principalmente fatais, envolvendo trabalho em altura. Trabalho em altura
chegou a ser a campeã no Brasil referente a mortes por acidente de trabalho, a atividade que mais causava mortes. Então o Ministério do Trabalho ele criou essa norma regulamentadora, tá? Cujo uma das itens obrigatórios é o treinamento, onde não existia essa cobrança anteriormente. Então um dos itens é a questão do treinamento de trabalho em altura, uma carga horária mínima de 8 horas, certo? Aonde visa passar para o trabalhador, passar para a empresa, passar para a liderança, passar para todos os níveis da empresa a importância da prevenção no trabalho em altura. Tá? Mesmo com a NR35 sendo criada lá em 2012, onde os números, temos um vídeo, depois eu posso mostrar para vocês, onde os números eram astronômicos de acidentes, certo? No ano de 2012, foi o auge da economia da indústria da construção civil, tá? Com cerca de 45 mil acidentes fatais ao ano, certo? Então foram muitos acidentes, segundo uma reportagem do SBT, tá? Que eu costumo sempre passar nos demais treinamentos. Hoje não vou passar aqui porque o objetivo é essa mini aula para a equipe de credenciamento do SESI, certo? Mas o trabalho em altura, como eu vinha falando, é um dos itens que mais causa acidente de trabalho fatal ainda hoje, certo? Então já teve, mas mesmo assim ela teve uma redução simbólica muito grande, uma redução muito grande nesse número de acidentes. Hoje o acidente, trabalho em altura não está mais entre os principais acidentes fatais, a categoria que mais causa acidentes fatais, porque a profissão motoboy foi regulamentada e essa profissão hoje que mais causa acidentes fatais. Vocês podem vir me perguntar por que foi criado o NR35, tá? Somente após a NR33, por exemplo, que é uma norma que fala sobre espaço confinado. O espaço confinado não gera tanto acidente fatal quanto o NR35. Porém, o espaço confinado tem uma particularidade que os acidentes envolvendo espaço confinado no Brasil, eles ocorriam múltiplas vítimas. A NR33 foi criada em 2006, então 6 anos antes da própria 35, e foi criada devido a vários acidentes fatais em efeito dominó, digamos assim, onde uma pessoa entrava para fazer um serviço, desmaiava, passava mal, acontecia um mal súbito, e outra pessoa tinha que entrar e acessar a área, acessar esse espaço confinado para resgatar essa vítima, ficava também, vinha outra pessoa, então ia gerando esse efeito dominó. A NR33 então ela foi criada em 2006, após ser criada em 2033, se estagnou dentro da indústria. A NR33 foi uma das normas mais eficazes já vistas no Brasil. Hoje praticamente não ocorre mais acidentes de trabalho fatais dentro da indústria envolvendo espaço confinado. Foi muito controlado isso, certo? Acontece muito na indústria da construção civil, ainda da agricultura, da mineração, mas na indústria esse assunto foi regulamentado, ele foi estagnado e estamos quase com o número zero de acidentes dentro da indústria. Voltando à NR35 aqui então. Então, pessoal, voltando à NR35, que é o assunto da mini aula em questão. Qual o objetivo e campo de aplicação? Essa norma, então, ela estabelece requisitos mínimos e as medidas de proteção para trabalho em altura envolvendo planejamento, organização e execução, de forma a garantir a segurança e saúde dos trabalhadores envolvidos direta ou indiretamente na atividade. O que significa trabalhadores envolvidos diretamente na atividade? É aqueles que realmente estão realizando trabalho em altura, que possam ser afetados diretamente pelo trabalho em altura. E o indireto, quem que é? O indireto é aquele trabalhador ou pessoa transeunte, pedestre, qualquer pessoa que está passando na rua e pode ser afetado por um trabalho em altura. Exemplo, tem um trabalhador trabalhando acima de 2 metros, executando qualquer atividade, não faz o devido isolamento de área e vem uma pessoa, um colega de obra, um colega do trabalho ou um pedestre na rua, está passando
e o trabalhador em altura derruba uma ferramenta e essa ferramenta cai em cima do trabalhador, esse é considerado um envolvido indiretamente pela atividade, certo? O que se é trabalho em altura de acordo com a norma hoje? Considera trabalho em altura, então, toda atividade executada acima de 2 metros, onde haja risco de queda. Tá? Então, qual que é o ponto de medição, qual que é o ponto de avaliação para ser considerado esses 2 metros? É o nível inferior. Qual é o nível inferior do teu corpo? É os teus pés. Então, onde teus pés ultrapassarem a altura de 2 metros, é considerado trabalho em altura e deve ser seguido todos os itens que a gente estará vendo aqui na parte teórica. Essa norma se complementa com normas técnicas oficiais estabelecidas pelos órgãos competentes, NBRs, ABNTs, e na ausência ou omissão dessas, com normas internacionais aplicáveis. Tá? As ENs, as CEs, então, normas internacionais que venham ser relacionadas ao trabalho em altura. Responsabilidades. A norma define responsabilidades tanto para os empregados quanto para o empregador, a empresa. A gente sempre começa aqui, de acordo com a norma, 35.2.1, com um empregador, uma empresa. Então, o que visa a empresa? Garantir a implementação das medidas de proteção estabelecidas nessa norma. Então, garantir que tudo que está contido nessa norma seja cumprido. Assegurar a realização de análise de risco e, quando aplicável, a emissão de permissão de trabalho. De acordo com a norma, todo trabalho em altura deve ser precedido por uma análise de risco e uma permissão de trabalho, que deve ser aberta, emitida, no momento a que seja feito o trabalho em altura. Desenvolver procedimento operacional para atividades rotineiras no trabalho em altura. Esse item aqui, ele anda junto com a letra B, que é a questão da permissão de trabalho. Porém, este item, ele visa a passar o quê? Aquela empresa que tem atividades rotineiras de trabalho em altura, por exemplo, uma atividade de amarração/enonamento de caminhões. Essa atividade ela é rotineira. Todo dia o funcionário tem que subir lá acima de 2 metros para amarrar uma carreta, para amarrar uma carga no caminhão. Imagina se fazer uma permissão de trabalho toda vez antes de fazer uma atividade dessa. Então, a empresa emite um procedimento operacional rotineiro, onde bota todos os passo a passos do trabalho que deve ser desenvolvido e treina o funcionário quanto a esse procedimento. O funcionário já possui capacitação e aptidão médica, então esse funcionário é autorizado a realizar a atividade no trabalho em altura. Assegurar a realização e avaliação das prévias das condições do local de trabalho em altura pelo estudo, planejamento e implementação de ações e das medidas complementares de segurança aplicável. Então, qualquer medida complementar que venha a ser feita tem que ser adotar providências necessárias para acompanhar o cumprimento das medidas de proteção estabelecidas nessa norma pelas empresas contratadas. O que é esse item? Se eu tenho uma empresa e eu terceirizo alguma atividade para uma empresa terceirizada, para um contratante, tá? Cabe à minha empresa exigir que esse contratante atenda plenamente a ANR35, cumpra todos os requisitos que a norma exige. E cabe a mim, como contratante desta terceirizada, garantir que esse terceirizado atenda realmente esse item em sua plenitude. E garantir aos trabalhadores informações atualizadas sobre riscos e medidas de controle. Então, treinamento. É o que a gente está passando aqui. Garantir que o trabalhador tenha informação, tenha treinamento, tenha todos os itens necessários para realizar a sua atividade com segurança. Então, pessoal, esse é só um início, né? Como a gente falou no começo, é uma mini aula referente à NR35, uma apresentação bem breve da minha carreira, certo? Como eu falei antes, eu trabalhei 12 anos como técnico em segurança do trabalho em uma indústria de bebidas, né? Comecei como Cincariola, depois Brasil Querino, após Heineken, tá? Passei por várias etapas, vários índices, obras, acompanhamento de obra civil, montagem de equipamentos mecânicos, trabalho em altura, trabalho em espaço confinado, ministrei muitos treinamentos, foi onde comecei a criar essa proficiência na área e esse interesse em gostar de dar treinamento. Tá? Então eu comecei a devagarzinho, em conjunto com o meu trabalho, eu continuei sendo técnico de segurança e comecei a fazer treinamentos externos, até um dos itens foi o SESA. Então nós trabalhávamos em regimes de plantão, em regimes de banco de hora, então eu tinha essa
essa liberdade de realizar atividades fora da empresa. Então, espero que tenham apreciado esses breves minutos, conforme eu falei, e me coloco à disposição caso tenha necessidade de alguma demanda a mais, de alguma informação a mais, de alguma apresentação a mais. Muito obrigado.